Olá, meus queridos alunos. Dando continuidade ao nosso curso de Geometria Analítica no Plano, hoje nós queremos estudar uma curva muito importante na geometria analítica, que é a parábola. Então, o que nós vamos ver nessa aula? Nessa aula nós vamos estudar uma das seções cônicas mais importantes, a parábola. Essa curva ela é formada pela interseção de um plano e um cone que é paralelo à geratriz do cone. Então, aqui você tem uma superfície cônica e um plano cortando essa superfície cônica numa inclinação paralela à reta geratriz. Tá? Então você gera exatamente uma curva plana, né, porque ela está sobre um plano, que é a parábola, que é a interseção entre a superfície cônica e o plano. Lembrando que superfície cônica a gente conta só a casca do cone e não o seu volume. Ok? Então, com isso em mente, nós vamos nessa aula definir uma parábola, estabelecer a equação da parábola com o eixo sobre os eixos coordenados, tá? Estabelecer também a equação da parábola com o eixo fora dos eixos coordenados, mas nessa aula iremos trabalhar apenas com eixos paralelos aos eixos coordenados. Não trabalharemos com eixos fora desse padrão, tá? Então, trabalharemos apenas com translações da parábola. Não trabalharemos com rotações dela nessa aula, isso vai ficar para uma próxima aula. E no fim da nossa aula faremos aí alguns exercícios resolvidos sobre parábola, englobando todos esses três tópicos que foram trabalhados anteriormente. Antes de começar, eu quero lembrar que para a confecção dessa aula nós usamos o nosso artigo do site sobre o estudo da parábola, tá? Bem como a nossa lista de exercícios resolvidos sobre as parábolas, retirados desses dois livros, Geometria Analítica, do Alfredo Stembruch e Paulo Interli, e Geometria Analítica, um tratamento vetorial, do Paulo Boulos e do Ivan Camargo. Dois livros essenciais para quem está estudando Geometria Analítica a nível de graduação, engenharia, matemática, enfim. Okay? Quem está aí fazendo o curso de faculdade em exatas e tem Geometria Analítica como uma das suas disciplinas. Dois livros essenciais. O link dos livros também está na descrição, assim como o link dos nossos artigos que serviram de base para a confecção dessa aula. Ok? Então vamos lá, chega de papo e vamos trabalhar. Bom, antes da gente falar sobre a parábola, a geometria analítica ela precisa que você tenha um sistema de eixos para que você possa trabalhar, um sistema de coordenadas para que você possa trabalhar e traduzir aquela curva, no nosso caso a parábola, em uma equação algébrica. Tá? Então esse é o objetivo da geometria analítica, unir a geometria com a álgebra e traduzir elementos geométricos por equações algébricas. Então no nosso caso nós vamos usar o plano euclidiano, ou seja, um sistema de eixos ortogonais sobre um plano, considerando aí o eixo x e o eixo y, de forma que esses dois eixos são perpendiculares e têm a mesma origem O. Então aqui você tem o nosso sistema, né, o plano cartesiano, forma um ângulo de 90 graus, você tem aqui a origem desse sistema. O eixo x é o eixo horizontal e o eixo y o eixo vertical. Então nós vamos trabalhar sobre esse sistema de coordenadas. O mais interessante para essa aula é que nós não vamos trabalhar, assim como todo estudo que nós vamos fazer sobre o estudo das cônicas, é que nós não vamos trabalhar ela como uma consequência tridimensional de uma interseção de um plano com uma superfície cônica. Nós vamos trabalhar ela com a definição clássica da geometria, clássica lá dos gregos, tá? E a partir disso tentar chegar, por ferramentas algébricas, numa equação algébrica que descreva essas curvas nesse sistema de coordenadas que nós escolhemos. Tá bom? Então, basicamente, tanto a parábola quanto a elipse, por consequência circunferência, e a hipérbole vão ser definidas com base em distâncias. Eles são lugares geométricos definidos com base em distâncias. A parábola ela não vai fugir disso. Então, faz sentido nesse momento a gente fazer uma pausa e falar sobre a distância entre dois pontos no plano euclidiano, retomar esse conceito. Na nossa aula sobre introdução ao plano euclidiano, que você encontra aí no nosso curso de Geometria Analítica, a gente fala sobre isso com mais detalhes. Mas, de um modo bem rápido, se você considerar dois pontos no plano, né, o P1 e o P2, onde o P1 tem coordenada x1, y1 e o P2, x2 e y2, a distância euclidiana entre eles é obtida através do Teorema de Pitágoras, onde você consegue aqui encontrar um triângulo retângulo
tá? E a partir daí essa distância vai ser a subtração das coordenadas x1 e x2 elevado ao quadrado e a subtração das coordenadas y1 e y2 também elevado ao quadrado dentro de uma raiz. E aí essa será a distância que nós vamos usar, a distância euclidiana, tá? Bom, estabelecido o nosso sistema de coordenadas e a forma com que nós vamos calcular as distâncias, nós vamos construir a parábola nesse momento. Vamos considerar no plano uma reta D e um ponto F que está fora da reta D. Então aqui você tem a reta D e um ponto F fora. A parábola vai ser o lugar geométrico dos pontos desse plano que são equidistantes de F e D, como ilustrado abaixo. Então o que você tem? Você tem todos os pontos cuja distância até F e até D é a mesma, tá bom? Então, o que acontece? Você vai considerando esses pontos que têm essa característica e quando você uni-los, você vai perceber que você vai ter uma curva, ou seja, um lugar geométrico. Pensa o seguinte, sendo P' o pé da perpendicular baixada de um ponto P do plano sobre a reta D, de acordo com a definição acima, P pertence à parábola se e somente se a distância de P até F foi igual à distância de P até P', ó, tá bom? Perceba que aqui nós já colocamos a nossa parábola num sistema de eixos, tá? Para ficar mais simples da gente enxergar. Aqui eu já te contei que você tem um ponto que vai ser o ponto de interseção entre a reta que contém esse ponto F e é perpendicular à nossa reta D, e esse ponto V é o ponto de interseção entre essa reta e a parábola. Nós queremos uma equação algébrica em duas variáveis, tal que todos os pontos que satisfaçam essa equação estejam sobre essa parábola. Então, para isso, nós vamos usar o fato de que a distância de P até F é a mesma distância de P até P', tá? E usando aquela fórmula de distância que a gente comentou no slide anterior, tá bom? Você ainda poderia considerar que existe um vetor, né, aqui de P até P', né? E poderia considerar que existe um vetor de P até F, né? Você teria o vetor FP e o vetor P', tá bom? O que acontece? Para os pontos pertencerem a essa parábola, né? Aqui nós estamos pegando um ponto genérico, um ponto P genérico. Logicamente, esse ponto V é um ponto que satisfaz essa condição, tá? Esses dois vetores teriam que ter norma igual. Por isso que aqui a gente fala que essa definição implica nessa igualdade. Bom, observe o seguinte. Consideraremos o fato de que F, obviamente, não é um ponto da reta D, pois caso contrário, a parábola se degeneraria numa reta. Logicamente, quanto mais longe da reta D esse ponto F estiver, mais fechada é a nossa parábola, e quanto mais perto da reta D esse ponto F estiver, mais aberta é a nossa parábola, tá? Você deve ter percebido aí que existem alguns pontos especiais na nossa parábola que a gente falou, que o ponto F, o ponto P, a reta D, o ponto P', tem um ponto A aqui, ó, que é a interseção dessa reta com a reta D, tá? O ponto V. Esses pontos, eles são estratégicos. Pelo menos o ponto F, o ponto V e a reta D, tá? O ponto F a gente chama de foco. É o foco da nossa parábola, tá bom? A reta D é chamada de diretriz. A reta que passa pelo foco e é perpendicular à diretriz é chamada de eixo. Então esse é o nosso eixo da parábola. Muita atenção ao eixo, porque na hora que a gente for falar sobre a equação da parábola, né, a gente vai ter que ter atenção onde está esse eixo, tá? E o ponto V, que é o ponto de encontro entre o eixo e a parábola, é chamado de vértice da parábola. Tá ok? Obviamente, né, se o vértice é um ponto da parábola, então a distância do vértice até o foco é igual à distância do vértice até o ponto A, que é esse ponto aqui, que é o ponto de interseção entre o eixo e a reta diretriz. Obviamente, porque o ponto A é um ponto que pertence à reta diretriz, e por definição de parábola, a distância do foco até o vértice tem que ser igual à distância do vértice até o ponto A. E com a finalidade de obtermos uma equação da parábola, teremos que referi-la agora num eixo cartesiano, tá? Então agora nós vamos considerar
que essa parábola vai estar colocada em cima de um eixo do plano cartesiano. Então todos esses pontos agora vão ter duas coordenadas. Nós já estudamos equações de retas aqui no plano e a gente já sabe como escrever a equação da reta D, do eixo, né? E onde esses pontos vão estar. A nossa lógica vai ser, num primeiro momento, a gente colocar essa parábola com o eixo dela, né? Ou seja, a reta que contém o foco e o vértice, sobre os eixos coordenados, ou sobre o eixo x ou sobre o eixo y, para deduzirmos qual é a equação. Depois nós vamos transladar esse eixo dessa parábola, tá? Ele vai ser ou paralelo ao eixo x ou paralelo ao eixo y. Bom, então agora vamos falar sobre a equação da parábola propriamente dita, né? Vamos colocar então essa parábola no sistema de eixos coordenados, no qual nós vamos considerar que o foco é o ponto 0p sobre 2 e D é a reta horizontal de equação y igual a menos p sobre 2, tá? Isso para quê? Para que a gente mantenha uma distância entre foco e reta diretriz igual a p, né? E essa distância vai ser chamada de parâmetro da parábola. Nesse sistema, a parábola contém a origem e é simétrica em relação ao eixo vertical a y. Isso porque, nesse primeiro momento, nós queremos trabalhar com o eixo da parábola sobre o eixo y, tá? Então nós vamos considerar o caso mais simples, quando o vértice está na origem do sistema primeiramente. E nós vamos colocar o eixo agora sobre o eixo y, depois sobre o eixo x, tá? E para isso nós consideraremos a parábola de foco f e diretriz d, como a gente já falou, tá bom? E essa parábola, lembrando, é o conjunto dos pontos P que são equidistantes do ponto F e da reta D. Aqui eu tenho uma ilustração do que eu estou querendo dizer para você. Você tem o foco, né, o nosso ponto F, cujas coordenadas são 0 e P sobre 2. Aqui embaixo você tem o seu ponto A, que é o ponto de interseção entre o eixo e a reta diretriz D. Esse ponto A tem coordenadas 0 e menos P sobre 2. Isso porque essa reta D ela tem equação dada por y igual a menos p sobre 2. Tudo bem? Então aqui o nosso vértice ele está exatamente na origem do sistema, então ele tem coordenadas 0, 0. Ok? Então nós queremos a equação que me dá todos esses pontos que estão em cima dessa parábola, ou seja, todos os pontos P, tais que as distâncias de P até F seja igual à distância de P até a reta D. Ok? Então pense o seguinte, se eu considerar P como ponto xy, então a distância de P até F é a raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado, mais y menos P sobre 2 ao quadrado. Agora pense o seguinte, a distância do ponto P até a reta D, né, esse segmento aqui, ele é segmento ortogonal, tá? Para que a gente tenha essa distância bem definida. Então a gente sabe que a reta suporte desse segmento que une P até o ponto P', ele é paralelo ao eixo Y. Logo, a distância daqui até aqui é exatamente a distância daqui até o ponto A. Aqui é uma coordenada Y, né? Porque é a coordenada do meu ponto P. Então, desse ponto até a origem é Y, certo? Da origem até aqui é uma distância de P sobre 2. Então, a distância desse Y até o ponto A é y mais p sobre 2. Tudo bem? Isso, logicamente, em módulo, né? Para ficar mais simples a ideia. A gente vai colocar ela em módulo. Então, a distância de y até A é a mesma distância de P até a reta D. Tá? Então, a distância de P até a reta D eu posso falar que é y mais p sobre 2 em módulo, para a gente garantir aí a distância. Então, para que eu tenha a condição de existência da parábola satisfeita, qual que é a condição? Distância de P até F tem que ser igual à distância de P até a reta D. Então aqui está a nossa definição da parábola satisfeita em termos do sistema de coordenadas escolhidos por nós. Elevando ao quadrado em ambos os lados, você vai ficar aqui dentro com x ao quadrado mais y menos p sobre 2 ao quadrado, e aqui o módulo de y mais p sobre 2 ao quadrado. Os dois que têm uma subtração e uma soma elevados ao quadrado, a gente vai ter que usar a regra do trinômio quadrado perfeito. E aí você vai ficar com y ao quadrado menos p vezes y mais p quadrado sobre 4 nesse primeiro caso, e y quadrado mais py mais p ao quadrado sobre 4 nesse segundo caso. X ao quadrado, o x ao quadrado.
Então, vamos refinar um pouco essa equação. E nós vamos chegar que ela é y igual a 1 sobre 2p x quadrado. Tá? Ou seja, x ao quadrado é igual a 2p vezes y. E a gente pode garantir que esse p é sempre diferente de zero. Por quê? Porque ele é a distância do foco até a reta D. E a gente sabe que, por definição, para que a parábola exista, essa distância tem que ser diferente de zero. Logo, a equação reduzida da parábola, que tem vértice sobre a origem e eixo sobre o eixo y, é dado por x ao quadrado igual a 2p vezes y. Tá? Isso encaixa muito na ideia que a gente tem de que a parábola é o gráfico de uma função de segundo grau. Né? E aqui, se você for parar para observar, né, o que você teria? Y igual a ax quadrado mais by mais c seria a equação, né, seria a função que determinaria, ou a equação que determinaria uma parábola. Quando ela tem o vértice sobre a origem, a gente sabe então que esse c é zero. Tá? Sendo c zero, isso significa que y é igual a ax quadrado mais by. Desculpa, mais bx, né? Aqui é x, não é y. X e x. Tudo bem? Bom, então a gente sabe que essa é a nossa equação, onde a gente pode colocar y igual a ax mais b, que multiplica x. Certo? Seria ax quadrado mais bx. A gente sabe que essa parábola ela tem uma raiz dupla, né? Que seria x igual a zero. Né? Para que esse vértice seja... para que você tenha apenas uma raiz, né? E o vértice seja exatamente... O x do vértice seja a raiz da sua parábola. Então, você precisa que o seu discriminante seja zero. E o discriminante é b quadrado menos 4ac. Como o c é zero, então... Isso aqui vai ter que ser zero. Como o c é zero, significa que b quadrado tem que ser igual a zero, logo b tem que ser zero também. B sendo zero, a sua equação se resume a y igual a ax quadrado. E aí, esse a é o equivalente a 1 sobre 2p. E uma das condições para que você tenha que essa equação determine, né, a parábola é que o a seja diferente de zero. O p é diferente de zero, então você tem aí tudo satisfeito. Tá bom? Então, não é uma parábola diferente daquela que você trabalha lá para a função quadrática, não como, né, a parábola como gráfico da função quadrática. Ok? Então essa é a equação reduzida da parábola com o eixo sobre o eixo x e vértice na origem. Consequentemente, se o p, que é o nosso parâmetro, for maior que zero, a parábola tem concavidade para cima, e se p for menor que zero, a parábola tem concavidade para baixo. Bom, agora nós vamos continuar nesse caso mais simples, onde o vértice da parábola está sobre a origem do sistema. Aqui você tem o nosso vértice sobre o 0, 0. Tá? Só que agora o nosso eixo da parábola está sobre o eixo y. Então o nosso foco está... Desculpa, o nosso eixo da parábola está sobre o eixo x. Então o nosso foco está aqui, ó, como ponto P sobre 2, 0. Lógica permanece a mesma. O ponto A é o ponto menos P sobre 2, 0. Tá? Logicamente essa parábola podia ter concavidade para a esquerda. E aí o ponto A ficava com a coordenada positiva e o ponto F com a coordenada negativa. Tá ok? E aí esse ponto A é um ponto da reta D, que é paralela ao eixo Y, tá? Aquela mesma história que a gente tinha anteriormente. E aí para definir a parábola, né, você precisa de um ponto genérico, cuja distância de P até F seja igual à distância de P até a reta D. E aí nós vamos usar a mesma lógica que a gente usou antes, né, e nós vamos chegar exatamente nessa equação reduzida para uma parábola com vértice na origem e eixo sobre o eixo x. Y ao quadrado igual a 2p vezes x. Obviamente, teremos as mesmas conclusões, que se o p for maior que zero, a parábola tem concavidade para a direita, e se o p for menor que zero, a parábola tem concavidade para a esquerda. Tá? Um exercício que eu indico fortemente é você fazer, né, o processo todo para chegar nessa equação, assim como nós fizemos no outro caso, quando o eixo da parábola estava sobre o eixo y. Estabelecidas as equações de uma parábola
no caso mais simples, que é quando o vértice está sobre o eixo x, nós vamos agora fazer uma translação de eixos. O que isso quer dizer? Nós vamos levar esse vértice para um ponto qualquer do nosso plano e trabalhar com eixos paralelos aos eixos x e y. Tá? Então, nessas condições, a gente vai criar um sistema novo, um novo sistema através de uma translações de eixos. Consideremos no plano cartesiano xy um ponto O', HK arbitrário. Vamos introduzir um novo sistema, tá bom? Sistema x', y', tal que os eixos x' e y' tenham a mesma unidade de medida, a mesma direção e o mesmo sentido dos eixos x e y. Então vai ser algo assim, ó. Pense, aqui você tem o seu eixo y, seu eixo x. No eixo x nós vamos criar paralelo ao eixo x um eixo x' e um eixo y', de forma que nesse novo sistema de eixos x' e y', a minha origem, ou seja, o meu O', caia exatamente sobre o ponto que eu quero agora como vértice da minha parábola. Tá? Então o que vai acontecer? A distância da origem, da coordenada x da origem do sistema até a coordenada x da origem do meu novo sistema é h, e a distância da coordenada y da origem até a origem do meu novo sistema é k. Tudo bem. Então agora, nesse sistema, a gente vai ter a seguinte relação. X vai ser igual a x' mais h. Por quê? Porque o x' é a distância da origem até o x do meu ponto P. Tá? Então vai ser x' mais h. Então vai ser o x. Ó. Se eu tiver um ponto P agora no sistema cartesiano, eu consigo estabelecer uma relação entre as coordenadas do meu eixo x', y' para o meu eixo x, y. Tá? Para os meus eixos x, y. Então, x é igual a x' mais h, né? Que é a distância, essa distância daqui até aqui é x', daqui até aqui é h. Da mesma maneira, y é igual à distância daqui até aqui, que é k, mais a daqui até aqui, que é o meu y'. Então eu chego nessa relação aqui, ó, x é igual a x' mais h e y é igual a y' mais k. Ou ainda, x' é igual a x menos h e y' é igual a y menos k. Tá bom? Essa relação vai ser muito importante para nós. Por quê? Minha ideia vai ser colocar, por exemplo, uma parábola aqui. Ó. Vou desenhar grosseiramente aqui só para vocês entenderem. No sistema x', y', eu já tenho a equação dessa parábola. Ela é x² igual a 2py. Ou x' ao quadrado 2py'. O que vai acontecer? Para eu traduzir essa equação nas coordenadas dos eixos originais, é só eu substituir x' e y' como dado aqui. Ó. Então ficaremos com x menos h ao quadrado igual a 2p y menos k ao quadrado. Tá bom? E é exatamente o que nós encontraremos aqui nesse caso. Ó. O desenho que eu fiz grosseiramente lá, a gente tem aqui de novo. No eixo x', y', né, nos eixos x', y', a minha equação é x' ao quadrado mais 2p y', a equação que a gente deduziu antes. Agora, fazendo com que esse ponto não seja mais a origem do sistema, ou seja, no sistema de eixos original, é só eu usar aquela relação que eu encontrei antes. Então a equação se torna essa daqui. E essa equação é conhecida como forma padrão da equação da parábola, com centro, ou melhor, né, com vértice em V, que é um ponto HK, que é esse ponto aqui, e eixo paralelo ao eixo dos y. Tá? Então toda equação, toda parábola que tiver eixo paralelo ao eixo y, o quadrado fica na variável x. Então sempre lembre-se disso. E aí é só você fazer esse ajustezinho aqui com o centro. Perceba que se você colocar o v como 0, 0, você chega exatamente na equação que a gente tinha antes. Ficaria x menos 0, que é x ao quadrado, mais 2p vezes y menos 0, que é y. De forma muito análoga, a gente consegue, né, a equação da parábola cujo eixo é paralelo ao eixo dos y e tem vértice no ponto HK. Como agora a minha parábola tem eixo paralelo ao eixo do x, o quadrado fica no y. Tá? Então y menos k ao quadrado vai ser igual a 2p x menos h. É muito simples de você enxergar isso. Tá? No nosso artigo do site tem feito em detalhes, mas aqui é muito simples de você enxergar isso. Então essas são as equações
da parábola que eu queria falar com vocês nessa aula. Bom, agora então nós queremos comentar aqui 10 exercícios resolvidos sobre a parábola. Esses exercícios envolvem equações reduzidas e explícitas contra vértices, foco e a equação da reta diretriz. O primeiro exercício que nós vamos trabalhar aqui envolvendo os conceitos de parábola é determinar o foco e a equação diretriz das parábolas abaixo e construir os seus gráficos. Tá? Então a primeira equação que nós temos é x² igual a 8y. Essa é uma equação de uma parábola com o eixo sobre o eixo y e vértice na origem do sistema. Como nós sabemos disso? Por causa da estrutura da própria equação. Perceba que você tem x apenas envolvendo termos quadráticos e y apenas como termos lineares. Isso indica para mim que eu tenho uma equação com o vértice na origem do sistema. Bom, com isso, então, o modelo da equação que eu vou trabalhar é esse aqui, ó, x² igual a 2π igual a 2py, tá? Como deduzimos antes no nosso estudo sobre parábolas. Então aqui a gente sabe que o 2π é 8, logo p é 4, logo p sobre 2 é igual a 2. Então isso me diz que a distância do foco até o vértice é 2 e do vértice até a reta diretriz também é 2. Além disso, como o nosso p é maior que zero, então a gente sabe que essa é uma parábola com concavidade para cima. Com essas informações, então, eu sei que o meu foco então tem coordenadas 0, 2, né? O meu vértice eu já sei que ele está sobre a origem do sistema, né? Isso a gente já tinha deduzido antes. Então a minha reta ela passa no ponto 0, menos 2 e é paralela ao eixo x. Logo a equação dela é y igual a menos 2. Então como o exercício pedia as coordenadas do foco e da reta diretriz, então está aqui ó, o foco 0 e 2, diretriz y igual a menos 2, equação da nossa reta. O item B, ele segue o mesmo padrão, só que agora a gente pode perceber que o termo quadrático está com o y e o termo linear está na variável x. E aqui também agora nós temos um menos 2. Isso significa para mim que a parábola está sobre o eixo x, tá? E eu tenho o vértice na origem do sistema. Novamente eu sei disso por quê? Porque a variável que tem o termo quadrático, ela não tem nenhum termo linear envolvida. Então isso significa para mim que eu estou na origem, que o meu vértice está na origem do sistema. Com isso tudo, eu sei que a estrutura da minha equação dessa parábola é assim, ó, y² igual a 2p vezes x. Logo 2p é menos 2, logo p é menos 1. Como o p é menor que zero e a minha parábola está sobre o eixo x, isso aqui me diz que a parábola tem concavidade para a esquerda. Então os meus focos estão sobre o eixo x. Então ele terá coordenadas menos meio e 0. E a reta diretriz vai ser x igual a meio. Tá bom? Um esboço do gráfico está aqui. Ó. Então o nosso foco está exatamente no ponto menos meio e 0. Tá? E a nossa reta diretriz x igual a meio. Ok? Agora, no exercício 2, eu quero determinar a equação de cada uma das parábolas abaixo, sabendo que todas possuem o vértice na origem. Tá? Então eu vou te dar algum elemento da parábola e eu quero que você me dê a equação. Lembrando que nesse caso, nesse nosso exercício, como eu já te contei que o vértice está na origem do meu sistema, você sabe que você vai ter apenas dois tipos de equações. y² igual a 2p vezes x, né? Quando o foco está sobre o eixo x, e x² igual a 2p vezes y, quando o foco está sobre o eixo y. Então aqui, observe o seguinte, o meu item A, ele fala para mim que o foco tem coordenadas 1 e 0, ou seja, o foco está sobre o eixo x, a gente sabe que o eixo da parábola também está sobre esse eixo, tá? Logo o termo quadrático está com a variável y, e essa daqui é a nossa equação que a gente vai trabalhar. Bom, sabendo que o foco está no ponto 1, 0 e que o vértice está no ponto 0, 0, então a gente sabe que p sobre 2 é igual a 1. Logo, o p é igual a 2. Né? Então, com isso, a gente já consegue determinar essa equação. Sendo p igual a 2, basta eu escrever então que y² é igual a 4x. Aqui você tem até um esboço da sua parábola, né? O foco está aqui. Tá bom? Como o foco está
à direita do vértice, obviamente a minha concavidade, a minha parábola tem concavidade para a direita, tá bom? Se você quisesse aqui, dá até para pegar a equação da reta diretriz, né, que seria essa reta que passa aqui, ó. Ela seria x igual a menos 1. Por quê? Porque a distância tem que ser a mesma, né? A distância daqui tem que ser a mesma distância daqui até aqui, que seria 1. Ok? Então seria x igual a menos 1. Mas o que eu quero é a equação, e a equação y ao quadrado igual a 4x. Item B. Agora eu sei que a minha reta tem vértice no ponto 0, 0 e reta diretriz y igual a 3. Bom, como eu sei que a minha parábola... Ó, vamos fazer um desenhozinho aqui rapidinho, depois eu vou apagar, só para a gente deduzir. Tá? Como eu sei que a minha parábola tem reta diretriz y igual a 3, então o y igual a 3 eu vou colocar ele aqui. Então, reta y igual a 3. Tá? Bom, a parábola não pode cruzar a reta diretriz. Tá? Eu sei que o vértice dela está aqui, então só tem duas opções. Ou ela está assim, ou ela está virada para baixo. Né? Bom, a parábola não pode cruzar a reta diretriz, então você sabe que ela tem a concavidade para baixo e o eixo sobre o eixo y. Então o seu foco está aqui, né? Aqui estaria o seu foco. Quais seriam as coordenadas do seu foco? 0 e menos 3. Por quê? Porque aqui esse ponto A, que é a interseção da reta diretriz com o eixo da sua parábola, seria 0 e 3. Tá bom? Então aqui o vértice 0, 0. Tá? Bom, com isso em mente, nós sabemos então que o nosso P sobre 2 é igual a 3, que é a distância do vértice até a reta diretriz. Então, P é 6. Tá? Bom, sendo o P igual a 6, a gente já consegue então escrever a nossa equação. Deixa eu só apagar aqui o que eu fiz. Então agora está um gráfico melhor desenhado aí, mas a conclusão é a mesma, a parábola tem concavidade para baixo, porque o nosso P é menor que 0 igual a 6, e assim, como a minha parábola tem o eixo sobre o eixo y, então o termo quadrático está na variável x, logo a equação é x² igual a 2p vezes y, como P é menos 6, então é x² igual a menos 12y. Tá? Sem mistério. Por fim, nesse exercício 2, eu sei que a minha parábola tem vértice no ponto 0, 0, na origem do sistema, e eu sei que ela passa pelo ponto menos 2 e 5 e tem concavidade voltada para cima. Se ela tem concavidade para cima, eu sei que o P é maior que 0. Tá? E outra coisa, se ele me falou que a parábola tem concavidade para cima, então eu sei que a reta diretriz ela é paralela ao eixo x. Logo, o eixo da minha parábola é o eixo y. Então, a minha equação tem o termo quadrático na variável x. Então, x² igual a 2p vezes y. Lembrando que o meu objetivo é estabelecer a equação dessa parábola. Agora, o que eu preciso? Eu preciso descobrir o valor desse p. Bom, a informação então que eu tenho é que ela é uma parábola com concavidade para cima, tem vértice na origem e passa no ponto P menos 2 e 5. Tá? Então, o que vai acontecer? Essa parábola, essa equação que eu quero, tem que satisfazer, esse ponto tem que satisfazer a parábola. Então, eu vou substituir ali, x igual a menos 2, y igual a 5. Então, eu vou ficar com menos 2 ao quadrado igual a 2p vezes 5. Ou seja, 4 igual a 10 vezes p. Então, p é igual a 2 sobre 5. Né? Logo, basta eu substituir. Então, x ao quadrado igual a 2 sobre 5 vezes 2, 4 sobre 5, y. Tá? Para não ficar esse termo aqui, o que nós vamos fazer? Multiplica o 5 no x ao quadrado, vamos passar o y, o 4y para o outro lado, então a gente fica com 5x² menos 4y igual a 0. É a equação da minha parábola. Mas se você parasse aqui, já estaria certo. Ok? Exercício 3. Agora eu quero determinar a equação da parábola de vértice fora da origem, então vértice 3 menos 1, sabendo que y menos 1 igual a 0 é a equação da diretriz. Bom, o que eu tenho aqui de informações importantes para mim? Se a minha equação da diretriz é y menos 1 igual a 0, então eu sei que y igual a 1 é a equação da minha reta diretriz. Logo, eu sei que o meu eixo tem que ser paralelo ao eixo y. Então aqui o que a gente vai fazer? Y igual a 1 é a minha reta y. Logicamente, se o meu eixo é paralelo ao eixo y, então a parábola só pode ter concavidade para baixo ou para cima.
O vértice que ele me dá é o ponto 3 e menos 1, que está exatamente aqui nesse sistema. Bom, o que vai acontecer? Eu sei que a distância da reta diretriz até o vértice, que é o meu P sobre 2, ela é 1 e 1 de novo. Por quê? Porque a distância daqui até aqui é 1. Então, o P sobre 2 é igual a menos 2. Por quê? Porque eu estou indo para baixo. Então, aqui a lógica é o seguinte. Quando a parábola tiver concavidade para baixo e você for descer, coloca o menos. Já está no sentido de... Você está descendo, então menor que zero. Se a parábola for com concavidade para cima, você está subindo, coloca o P como positivo. Tá? Então, P sobre 2 vai ser igual a menos 2. Tá bom? Logo, 2P é igual a menos 4. Tá bom? Aqui está errado, tá? Aqui é menos 2. Então, logo, o P vai ser igual a menos 4. Ok. Como que eu sei que ela tem concavidade para baixo? Porque como o eixo dela é paralelo ao eixo Y e eu não posso, a parábola não pode cruzar a reta diretriz, então ela tem que estar com a concavidade para baixo. Bom, se ela é uma reta com vértice fora da origem e com o eixo em cima não, com o eixo paralelo ao eixo Y, eu sei então que ela tem o termo quadrático na variável x, tá? Como ela tem o vértice fora da origem, então a equação fica x menos h ao quadrado igual a 2p vezes y menos k. O h é 3 e o k é menos 1, são as coordenadas do vértice. Então você vai ficar com a equação x menos 3 ao quadrado igual a 2p, que multiplica y menos menos 1, fica y mais 1. Como o meu p é menos 4, então você fica exatamente com x menos 3 ao quadrado menos 8, y mais 1. Então, se você começar a manipular, você vai ficar com x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a menos 8, y menos 8. Tá? Se você jogar tudo para o lado esquerdo, você vai ficar com x ao quadrado menos 6x. Esse menos 8 vai para lá positivo, fica 9 mais 8, que fica 17. Né? E esse menos 8y vai para lá positivo, que fica mais 8y igual a zero. Exatamente a equação que a gente encontrou aqui. Exercício 4. Eu quero determinar agora a equação da parábola, que tem foco no ponto 1, 2. Então eu já sei que o vértice está fora da origem, sendo x igual a 5 a sua equação diretriz. A equação da reta diretriz. Então, se x é igual a 5 é a equação da reta diretriz, eu sei que o eixo dessa parábola está paralelo ao eixo x. Aqui você tem a sua reta diretriz, né? X igual a 5. Tá? Aqui você tem exatamente o eixo x. Tá bom? E o foco que ele me deu, 1, 2. Tá aqui, ó. Tudo bem? Bom, o que eu sei então? Eu sei que a distância do foco até a minha reta diretriz é 4. Então, eu sei que o meu P é 4, logo P sobre 2 é 2. Então, o vértice estará com as coordenadas 1 mais 2, que é 3, no x, tá? E sobre a mesma coordenada y, que é 2. Então, o meu vértice ele fica exatamente no ponto 3 e 2, é o que a gente deduziu aqui. Ó. O que eu quero? Eu quero a equação da parábola. Tá? Como eu já tenho o P igual a 4, eu já consigo encontrar essa equação. Por quê? Porque se o foco está aqui e a reta diretriz está para cá, eu sei que essa parábola tem concavidade para a esquerda. Então, logo, o meu P é menos 4. Tá? Se a parábola está com a concavidade para a esquerda, o P é menos 4. Por quê? Porque eu ando no sentido oposto para encontrar o vértice, né? Da reta diretriz para encontrar o vértice, para encontrar o foco, desculpa. Então, como eu ando nesse sentido oposto, eu tenho que colocar o negativo. Então, como a minha parábola tem vértice fora da origem e eixo paralelo ao eixo x, eu sei que o termo quadrático, então, está ligado ao eixo y, né? E a minha equação fica y menos k, que é a coordenada y do vértice, isso tudo ao quadrado, igual a 2p x menos h, onde h é a coordenada x do meu vértice. Então, isso aqui ficaria como y menos 2 ao quadrado igual a 2 que multiplica menos 4, x menos 3. Ok? Então, agora seria
manipular essa equação, tá? E aí a gente conseguiria exatamente y ao quadrado menos 4y mais 8x menos 20 igual a zero, tá? O mais importante aqui é você entender essa jogada do P. Se você tem que a sua parábola tem concavidade para a esquerda, então o seu P tem que ser negativo. Apesar da distância ser 4, ele vai ter que ser igual a menos 4 por causa da orientação da concavidade da sua parábola. Agora, nesse exercício 5, eu vou te dar uma equação de uma parábola e vou te pedir para você determinar para mim o vértice, um esboço do gráfico, o foco e a equação da diretriz da parábola. Tá? Então eu te dou a equação e quero que você mostre para mim que todas as informações dela estão embutidas nessa equação. Aqui já tem uma informação interessante. O termo quadrático está no eixo y e ele tem um termo linear também, essa variável y. Isso significa para mim que o vértice está fora da origem. Então o seu vértice é HK. Ok? Além disso, ela me diz que a sua reta diretriz está paralela ao eixo y. Ou seja, o seu eixo é paralelo ao eixo x. Tá bom? Então, o que vai acontecer? A minha equação é essa aqui, ó, y menos k ao quadrado igual a 2px menos h. Qual vai ser a minha estratégia? Eu vou tentar colocar essa equação da minha parábola nessa equação geral. Para isso, eu vou fazer um leve completamento de quadrados aqui, né? Y quadrado mais 6y. Se eu colocar um mais 9 aqui, eu tenho exatamente y mais 3 ao quadrado. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 9 e vou subtrair 9. Né? Quando eu subtrair 9, menos 9 mais 1 dá menos 8. Tá bom? E aí eu fico com y quadrado mais 6y mais 9 igual a 8x mais 8. Esse daqui, eu volto ele para o y mais 3 ao quadrado. Coloco o 8 em evidência, né? E fico com 8 que multiplica x mais 1. Logo, para eu colocar essa linha nessa forma dessa equação da parábola, eu percebo que eu já tenho aqui o k igual a menos 3. Eu tenho o h igual a menos 1. Tudo bem? O 8 vai ser o meu 2p, logo o p é igual a 4, p maior que 0, parábola com concavidade para a direita. Então aí eu já tenho algumas informações. P sobre 2 é 2, então a distância do vértice até o meu foco é 2, que é a mesma distância do meu vértice até a reta diretriz. Então com essas informações, a gente vai criar aqui o esboço do nosso gráfico. Então aqui você tem eixo x, eixo y, tá? O que está acontecendo? Eu já sei que a minha parábola vai ter concavidade para a direita por causa do P, tá bom? E eu já descobri que o meu vértice ele é menos 1, né? X igual a menos 1 e y igual a menos 3. Então ele está aqui. Como a parábola tem concavidade para a direita, o meu foco está à direita, né, do vértice, seguindo aqui sobre o eixo, né, o eixo paralelo ao nosso eixo x. Então, as coordenadas desse foco aqui, bom, ele vai ter a mesma coordenada y, a mesma coordenada y do vértice. Então, o foco tem coordenada y igual a menos 3. A coordenada x dele vai ser menos 1 mais p sobre 2. Como p sobre 2 é 2, menos 1 mais 2 que dá 1. Então, a coordenada do meu foco é 1 e menos 3. Ok? Logo, a reta diretriz vai estar uma distância p sobre 2 na direção oposta do foco, né, com relação ao vértice. Então, aqui, ó, você vai ter no seu eixo x menos 1 menos 2 vai dar menos 3. Né, como você vai dar na direção oposta, então você vai colocar menos 2. Então, a minha reta diretriz é x igual a menos 3, que está colocado aqui. Então, você tem todas as informações que você queria, mais o esboço do gráfico, nesse caso. Agora, no exercício 6, eu quero determinar a equação da parábola que passa pelos pontos 0, 1, 0 e 3, 0, tá? Conforme a figura está sendo dada. Então, eu sei que a minha parábola tem concavidade para cima, tá bom? Então, isso garante para mim que o meu A é positivo. Ao contrário do que a gente possa imaginar, eu vou usar essa equação aqui, ó. Y igual a x² mais bx mais c.
E aí o que acontece? Se esses 3 pontos pertencem à parábola, os 3 têm que satisfazer a parábola. Então, nesse caso aqui, se o x for 0, o y tem que ser 1. Então, eu joguei x igual a 0, y igual a 1. Nesse caso, se o x for 1, o y tem que ser 0. E nesse caso, se o x for 3, o y tem que ser 0. Então, aí, você sai com um sistema. Aqui vai zerar, c igual a 1. Aqui você vai ter a mais b mais c igual a 0. Como c é 1, a mais b tem que ser 0. Ok? Desculpa, como c é 1, a mais b tem que ser igual a menos 1, perdão. Tá bom? Aqui, 9a mais 3b mais 1 tem que ser igual a 0. Então aí você vai gerar um sistema linear simplesinho que já vai estar até escalonado para você. Onde você vai encontrar a igual a 1/3, esse menos aqui está errado, tá? Erro de digitação, meu aqui. A igual a 1/3, b igual a menos 4/3 e c igual a 1. Logo, a nossa equação da parábola é essa aqui. Então, se você tiver 3 pontos de uma parábola, basta você usar a equação clássica da parábola. Não precisa usar essas outras equações que a gente deduziu. Lembrando que a equação que tem concavidade para cima, dada das formas anteriores, a gente consegue chegar numa equação equivalente a essa que a gente tem agora. Último exercício, exercício 7. Eu quero encontrar a equação reduzida da parábola, que tem a equação explícita dada por x² menos 6x menos y mais 17 igual a 0. Aqui, o que vai acontecer? Essa equação, claramente, é a equação de uma parábola cujo vértice está fora da origem, porque a variável do termo quadrático também tem um termo linear, tá? E, além disso, eu sei que ela tem concavidade para cima, né? Ou seja, o eixo dela é paralelo ao eixo y. Como que eu sei disso? Porque o termo quadrático está na variável x. Tá bom? Então eu poderia até separar aqui já os termos, escrever x² menos 6x igual a 4y menos 17. Tá? Mas eu vou seguir aqui como está escrito. Então eu vou pegar a minha equação, vou agrupar os termos de cada uma das variáveis. Só que aqui eu vou ter que usar novamente um completamento de quadrados, né? Então, x² menos 6x, para fazer o completamento de quadrados, para eu ter um trinômio quadrado perfeito, aqui você vai ter que ter menos 6 dividido por 2, que é 3, ao quadrado, que dá 9. Então, eu vou somar 9 e subtrair 9. Tá? Aí eu vou conseguir x menos 3 ao quadrado, menos 4y mais 8. Tá? Ou seja, menos 4, eu vou tirar o menos 4, e vai multiplicar y menos 2. Se você multiplicar o menos 4 aqui e aqui, você vai encontrar exatamente menos 4y mais 8. Isso tudo igual a 0. Tá? Bom, agora eu vou passar esse termo todo para o lado direito. Então, eu vou ficar com x menos 3 ao quadrado igual a 4 que multiplica y menos 2. Isso aqui significa para mim que a coordenada x do vértice é 3 e que a coordenada y do vértice é 2 e que o meu p é 2. Tá? Porque a equação tem um 2p. Então, para escrever a equação na forma reduzida, eu vou simplesmente separar aqui o 2p. Fica x menos 3 ao quadrado igual a 2 vezes 2, y menos 2. Essa é a equação reduzida dessa parábola. Conseguiria encontrar vértices, eu conseguiria encontrar... Já encontrei o vértice, eu conseguiria encontrar focos, reta diretriz, esboço do gráfico. Mas como isso não foi pedido no exercício, nós não faremos. Tá ok? Bom, e aí? Gostou dessa nossa aula sobre parábola? Acho que a gente secou aí todo o conteúdo para um curso básico aí de geometria analítica, né? Então, se você gostou da nossa aula, eu peço que você apoie o nosso projeto, curtindo a aula, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, se essa aula te ajudou bastante no que você precisava, eu peço que você faça um Pix para nós, em agradecimento, tá? A chave Pix está aí. Não tem valor estipulado, é o valor que você achar que essa nossa aula merece. Na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, inclusive a lista de exercícios resolvidos que a gente usou. Lá tem mais 3 exercícios, lá na nossa lista são 10, não são 7, tá bom? Então lá tem a lista, bem como os links dos artigos teóricos e também os links dos livros, ok? Então até a próxima, nos vemos na aula sobre elipses. Abraço!